com a cólera, não era suposto, porque isso nesta altura do campeonato eu acho que já não é aceitável, mas nós aceitamos. Não era suposto, pelo menos, a ministra pôr o lugar à disposição. Quando é que é suposto um ministro pôr o lugar à disposição? Porque aqui acontece bem de mamos, mas nunca ninguém põe o lugar à disposição. Quando é que é suposto alguém pôr, tipo, ter vergonha? Não sei. Não, pois, devia haver responsabilização política à própria ministra, mas infelizmente nós não temos isso em Angola. E aqui chamo a colação a ética republicana. Nós vimos em Portugal um primeiro-ministro, António Costa, que pesavam sobre o seu diretor de gabinete suspeitas, e ele pôs o cargo à disposição. E, aliás, quando fez o seu discurso de retirada, ele disse uma coisa muito importante. Ele diz que o cargo de primeiro-ministro não é compatível com suspensões. Nós, em Angola, infelizmente, os nossos ministros, pesa sobre eles inúmeras suspeitas. Infelizmente, não há, ninguém põe o cargo à disposição. Mas também há aqui uma condescendência do próprio titular do Poder Executivo, que é 2 pesos e 2 medidas. Para uns, o Presidente da República exige para que ponham o cargo o cargo à disposição, como fê-lo com a doutora Isalgina Gamboa do Tribunal de Contas. Portanto, para outros não. Eu acho que por hoje a corrupção migrou, assim, o exacerbar do executivo para o judicial. Portanto, nós assistimos muitas denúncias, por exemplo, sobre o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo. Entretanto, o Presidente da República não tem a mesma medida que teve com a Isalgina Gamboa no Tribunal de Contas. Portanto, há aqui um problema muito sério de impunidade também no país. Por exemplo, nós assistimos o caso AGT, onde devia existir embora há quem diga que vem com a velha ladainha de que cada a tentar separar as coisas. Sim, separar as coisas, portanto, cada cabeça com a sua sentença. Entretanto, está aí o topo nunca se pronuncia e não há responsabilização do ponto de vista político. Portanto, nós em Angola vimos apenas eu acho que foi apenas o comandante Panda que conseguiu pôr o cargo à disposição quando terá acontecido aquele acidente com ele. Agora fazes lembrar outra coisa, que é porque no caso da AGT é um pânico. Mas eu acho, isso por causa de uma coisa que eu postei há 2 dias ou 1 dia, eu acho que mais grave é todos os anos o salário atrasa. Há pouco tempo, ou seja, eu postei uma imagem do que o salário ia atrasar, que aparentemente não é de hoje. E alguém ligou-me: pô, Tiago, como é essa imagem? Não é de agora. E eu perguntei: mas o teu salário já caiu? Porque há pessoas, funcionários públicos, que o salário não caiu. Então, eu não tenho culpa se a piada é intemporal. Mas há ações que acontecem aqui constantemente que não há uma responsabilização. E a pergunta que eu tenho de fazer é: como é que, se eu atraso o salário, há pessoas que, por exemplo, não recebem. Há famílias destruídas, há situações que podem acontecer porque eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, eu fiz o meu trabalho. Eu não tenho dinheiro porque tu não me pagaste. Como é que tu, que não me pagaste, aqui as famílias todas já pagaram, mas tu que não pagaste, está sempre tudo bem. Como é que tu vais mudar isso? Porque agora são os teus niggas também. Vocês, os teus niggas, têm que dizer para o I, vais mesmo, caíste. Como é que tu vais mudar essa? Porque é mentalidade. Como é que nós mudamos mentalidade?
reitero aqui, vou repristinar o meu raciocínio em relação à questão da consciência, porque nós temos problemas muito sérios da consciência e o indivíduo tem que ter noção de fazer a separação entre a res pública, a coisa pública e a coisa privada. Portanto, e infelizmente eu fico muito amuado quando ouço, Tiago, que são jovens, por exemplo, que locupletam-se com a coisa pública. Não me lembres, são meus amigos. Dread, estão a apanhar os meus amigos. Assim me lembraste já, os que entraram. Eu depois disso comecei a ligar para todos os meus amigos. Quem não me atendeu, entrou. Mas Dread, eu percebo o que estás a dizer, principalmente por causa da tua trajetória. Portanto, não é suposto. E quando acontece, dói de outra forma. Eu compreendo, por favor. Porque nós temos estado a fazer um discurso de transição geracional e quando se faz esse discurso de transição geracional e depois ver a forma como os jovens que são nomeados para o executivo ou que são nomeados na administração geral tributária e outros têm esse tipo de comportamento, depois nós conseguimos potenciar os mais velhos com pedra de arremesso. Os jovens não estão preparados, o que não é verdade. Não é verdade. Se calhar eles têm o exemplo da árvore deles partidária. Portanto, é um exemplo do mesmo partido, mas que não deve ser transportado para todos. Não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Agora convido-te a fazer um exercício que é: tu, para chegares à AGT e a grandes cargos, não és do Partido Liberal, não és da UNITA. E também não és da FENELA, não sei se a FENELA ainda existe. Existe. Não estou a brincar, só porque não devia existir. Não és. Então isso quer dizer, da mesma forma que tu falavas há bocado sobre tentarem te pôr numa caixa que não é real, porque é perigoso. Se eu estou a comandar o modus operandi, em condições normais eu vou nomear os meus. Então são os meus que estão a mexer. Mas é aí onde consiste o problema. Nós não construímos um país do ponto de vista da meritocracia. Portanto, nós construímos um país do ponto de vista da partidocracia, o poder do partido e não o poder do mérito. Nós temos que olhar para o mérito dos jovens e trazer para aqueles cargos de destaque jovens que estejam comprometidos com o país, e a condição sine qua non para que os jovens assumam cargos de relevo a nível do executivo e não deve ser a militância que tem no partido que sustenta o governo, que assim nós não chegamos lá. Nós temos que olhar primeiro o país, depois o país, terceiro o país e mais lá para frente os partidos políticos. Ok, mas tu sabes que, por norma, o partido busca o poder. E quando chega ao poder, a busca é pela manutenção. E em condições normais, tu vais buscar essa manutenção com as pessoas que não se opõem a ti. Tu aqui já disseste que, quando fores governo, uma das coisas essenciais é teres membros de outros partidos. Portanto, tu aqui também já estás a avisar aos membros do teu partido que não vai haver abébias. Porque se forem... Boa sorte mesmo, do fundo do meu coração, porque nós precisamos de quebrar isso. Independentemente de qualquer coisa, não vai ser tu, vai ser outra pessoa. Nós precisamos de quebrar essa consciência, porque nós não podemos achar que só temos deveres, porque também há obrigações, também há responsabilidades, e nós normalmente não vemos responsabilidade de quem é o exemplo. Então, facilmente ficamos viciados de alguma forma. Eu conheço alguns partidos, algumas tentativas de partidos que não chegam a ser legalizados. E tu tentaste a primeira e foste. Qual é o segredo?